Capítulo 5. Se as crianças vivem sendo ridicularizadas, aprendem a ser tímidas. A verdade é que ridicularizar alguém é uma crueldade. E é mentira que tudo não passa de brincadeira. Ora, eu só estava brincando. Você levou a sério? Racionalizar a zombaria desse jeito lança na vítima a culpa por qualquer reação que ela demonstre. A pessoa que está sendo ridicularizada é colocada em uma situação em que sai perdendo de qualquer maneira. Se faz a objeção à zombaria, pode vir a ser ainda mais ridicularizada. Se aceitar ser ridicularizada, sua autoestima sofre. Uma criança ridicularizada em geral não sabe se é melhor tentar apaziguar ou evitar aquela pessoa que está zombando dela. Essa confusão resulta em uma ambivalência, em um impasse, como pisar no freio e no acelerador do carro ao mesmo tempo. Apanhada em um conflito desses, a criança pode tornar-se indecisa e tímida, sempre à margem das experiências, tentando não chamar atenção para si. O tipo de timidez que resulta da zombaria constante é diferente da quietude natural, inata, que algumas crianças revelam ter. Essas aparentemente precisam de mais tempo para se comunicar com as pessoas em situações novas e temos de aceitar que isso faz parte da sua personalidade. Mas as crianças que se tornam tímidas e se retraem para não serem ridicularizadas precisam do nosso auxílio. É nossa função escutá-las, descobrir o que está havendo e ajudá-las a descobrir maneiras de lidar com a situação. Graça sem graça. O ridículo e o riso costumam andar juntos, mas não são companheiros naturais. Na realidade, o ridículo pode ser visto como uma subversão do riso. No sentido mais saudável e puro, o riso compartilhado pode despertar sensação de bem-estar, de descontração em nosso corpo, além de construir e firmar amizades. Por outro lado, o ridicularizar tem a ver com fazer graça de alguém. A risada acontece às custas da outra pessoa. Distinguir entre a risada saudável e o riso de zombaria é algo confuso para as crianças, principalmente porque achamos graça às aflições e incômodos dos outros em desenhos animados, em histórias em quadrinho, em filmes. Se um palhaço dá de cara com uma parede, nós rimos dele. O que temos de explicar aos nossos filhos é que as comédias são diferentes da vida real. E que na vida real não rimos dos outros quando eles se machucam ou erram, mas sim procuramos ajudá-los de alguma forma. Do contrário, talvez não compreendam que é errado rir das dificuldades dos outros. E quando a maioria vaiar alguém por causa de alguma dessas dificuldades, eles acabarão vaiando também. Scott tem 10 anos e não é nenhum atleta, mas gosta de jogar vôlei no horário do recreio da escola. Quando ele vai sacar, os garotos do outro time começam a gritar o seu nome como se torcessem para ele. Scott, 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 repetem eles, em um ritmo cada vez mais acelerado. A princípio, Scott ficou satisfeito com a atenção. Entretanto, quando erra o saque, percebe que os garotos estão zombando dele. Fica confuso e logo em seguida zangado. A zombaria continua durante todo o jogo, deixando Scott rubro de vergonha e humilhado. Não sabe se deixa a quadra ou ignora os outros e continua a jogar. A zombaria contamina o riso com desprezo, o que confunde as crianças, sejam elas pequenas ou grandes. Scott não percebeu de imediato que estava sendo ridicularizado. Seu primeiro impulso foi querer participar da diversão dos outros. Quando se deu conta de que estavam rindo dele, veio o constrangimento. No início, a ofensa era sutil demais para Scott entender e ele ficou desconcertado, sem saber como reagir. Se esse tipo de agressão fosse dirigido a ele com frequência, é provável que Scott desanimasse e começasse a se afastar dos jogos no colégio. Basta o medo de ser ridicularizado para manter algumas crianças à distância, por vezes até despertando nelas forte retraimento ou timidez. E quando a criança se torna excessivamente insegura, um ciclo destrutivo costuma entrar em atividade. As outras crianças pressentem sua vulnerabilidade e implicam ainda mais com ela, transformando-a no alvo de suas brincadeiras. É um papel doloroso para uma criança representar e um alto preço a pagar para ser incluída no grupo. Às vezes, porém, parece que a única alternativa é o isolamento e a solidão. Nem sempre nossos filhos nos contam sobre experiências como essas. Sentem-se humilhados ou embaraçados demais para admitir que foram objeto do ridículo. Ou acham que nada podemos fazer para ajudá-los.
O que costuma ser verdade. Em geral, não podemos proteger nossos filhos das implicâncias das outras crianças, pois a nossa intervenção talvez complique ainda mais as coisas. Mas podemos lhes dar apoio, incentivando-os a encontrar formas de superar a zombaria e procurar novos amigos. Existe também a possibilidade de termos de admitir que são os nossos filhos que estão ridicularizando os outros. Nem sempre é fácil reconhecer e enfrentar o fato de que nossos filhos também podem ser cruéis. Uma simples repreensão, não faça isso, ou isso não é bem educado, não é o suficiente para resolver uma situação como essa. A criança pode passar a tomar mais cuidado daí em diante para que não ouçamos seus comentários desagradáveis. Podemos aumentar a sensibilidade dela para os sentimentos dos outros, dizendo: imagine como você se sentiria se alguém dissesse isso para você. Ou: você reparou na cara que ele fez quando você disse isso? Só fica imaginando o que ele deve estar sentindo. Precisamos ensinar empatia e bondade a nossos filhos. A melhor maneira é estando por perto quando eles precisam, fazendo com que saibam: estou aqui, do seu lado e compreendo. Se experimentarem a empatia em suas próprias vidas, será muito mais fácil para eles estarem em sintonia com as necessidades dos outros e tratarem as pessoas com gentileza. O apoio dos pais. Apesar de não ser possível controlar o modo como as outras crianças tratam seu filho, você pode ajudar de outras formas. Fique atento para os indícios de que ele está sendo ridicularizado. Se de repente fica mais retraído, se demonstra timidez ou insegurança fora do comum. Caso ele conte que as outras crianças o xingaram ou dão apelidos, insultando ou ameaçando, acredite nele. Leve-o a sério. Dizer não faz mal, ou não ligue para isso, ou é brincadeira deles, não vai resolver. Sua primeira providência deve ser escutar e encorajar seu filho a falar sobre o que o magoa e o perturba. Se ele estiver na pré-escola ou no início do ensino fundamental, é recomendável conversar com a professora, proporcionando-lhe mais uma fonte de auxílio. O objetivo dessa conversa não deve ser culpar as outras crianças nem pedir proteção para seu filho, mas planejar uma abordagem conjunta para solucionar o problema. Clara tinha 9 anos e vinha sendo rejeitada por um grupo de meninas da sua turma, da quarta série, tornando-se o alvo preferido das suas zombarias. A professora observou que ela ficava cada vez mais acanhada e retraída, e, portanto, mais vulnerável aos gracejos das outras. Em casa, chorava todas as noites e dizia que não queria ir para a escola no dia seguinte. Juntos, os pais e a professora elaboraram um plano. Quando Clara e as meninas que implicavam com ela se aproximassem umas das outras, a professora levaria Clara para longe delas do modo mais sutil possível, aproximando-a de outro grupo mais receptivo. E os pais conversariam com a filha sobre a maneira como os verdadeiros amigos devem se tratar e como ela poderia fazer novas amizades. Assim, com a colaboração dos pais e da professora, Clara aprendeu a escolher novos e verdadeiros amigos e a lidar melhor com a situação de hostilidade. Quando os réus somos nós. Às vezes, e frequentemente, sem pensar, somos nós que ridicularizamos os outros. Fazemos um comentário mortais sobre alguém que passa ou um conhecido. Dizemos uma piada pouco generosa sobre um amigo. Temos a impressão de que não estamos fazendo nada de errado, porque se trata de um estranho ou de alguém que não está presente. Porém, se nossos filhos escutarem, pensarão que também não há nada demais em fazer observações maliciosas com os outros. Ouvi a seguinte história de uma mãe que conheço. No shopping center de nosso bairro há uma moça que, de vez em quando, fica no canto acenando para os carros que passam. Está sempre sorrindo ou cantando enquanto circulam pelo local. Outro dia, quando saíamos do supermercado, lá estava ela. A mulher, à minha frente, disse para a filha, de mais ou menos 7 anos: lá vai a moça maluca. E a menina replicou embaraçada: mamãe, não é gentil falar assim. Você não gostaria que fosse chamada de maluca? E eu disse quando passei por elas ao sair: eu a chamo de moça feliz. A menina pareceu aliviada. A mãe deu um sorriso amarelo e comentou: ela parece mesmo feliz. Às vezes são as crianças que nos dão lições. Zombaria na família. Os pais, vez por outra, caem na cilada de implicar ou zombar dos filhos, pensando que assim farão deles pessoas mais rígidas e resistentes. Evidentemente, ridicularizar alguém não é um bom método a desenvolver força de caráter de ninguém.
Na melhor das hipóteses, a criança acabará tentando se proteger com insolência, o que, de forma alguma, se pode confundir com verdadeira força interior. Pete tinha 12 anos e seu pai fora uma estrela do futebol em sua época. Agora, Pete fazia parte de um time local que se preparava para o campeonato da temporada. O pai não achava Pete suficientemente agressivo em campo e assim tentou motivá-lo, mas o incentivo tomou a forma de zombaria, durante o treino e na frente dos companheiros do time do menino. O que você está fazendo aí? Esperando servirem um chá? Corra, vá atrás da bola! Gritava o pai. Pete assentia com um gesto de cabeça e voltava para o meio do campo, fervendo de raiva, a mandíbula contraída, zangado e frustrado demais para se concentrar no jogo. O pai de Pete provavelmente tinha boas intenções. De certo, não imaginava que suas observações fossem humilhantes e cruéis. Talvez só estivesse repetindo as coisas que diziam para ele quando jogava futebol. Infelizmente, sua interferência não ajudava Pete a jogar melhor e ainda prejudicava seu relacionamento com o filho. Um exemplo mais maldoso de zombaria geralmente se verifica entre irmãos, que podem ser peritos em se espetarem uns aos outros com sarcasmos, apelidos e outras táticas agressivas. Irmãos e irmãs conhecem bem as vulnerabilidades uns dos outros e sabem como atingi-las. Gil sabia que seu irmão mais novo estava interessado em fazer amizade com um novo vizinho. Os dois possuíam skates e tinham mais ou menos a mesma idade. Assim, sempre que os viam juntos, passava por eles em sua bicicleta gritando algo como: Oi, mijão, fez xixi na cama essa noite também? Isso não é apenas implicância inofensiva, trata-se de zombaria perversa e arrasadora. A exposição diária ao ridículo no meio familiar é muito nociva e deixará a criança insegura e tímida. Os pais precisam tomar conhecimento de como é o relacionamento entre os irmãos, sobretudo quando não há adultos por perto. Devem intervir e estabelecer limites claros, explicando quais serão as consequências caso se excedam, de modo que todas as crianças da família se sintam seguras e confortáveis. A segurança do lar. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, é alvo de troças e brincadeiras de alguém. E, portanto, não há como pouparmos nossos filhos da experiência de serem ridicularizadas em algum momento na sua infância. Contudo, se fizermos de nossa casa um porto seguro, as crianças contarão sempre com um lugar onde poderão ser elas mesmas. Creio que os pais que admitem que eles próprios têm defeitos, cometem erros e se empenham de fato em aprender com isso, são os que criam um ambiente mais caloroso e sereno para o crescimento de seus filhos. Essas crianças compreendem que o mundo não acaba quando fazem algo de errado, já que até os adultos ainda estão aprendendo e chegam a rir de si mesmos. Quando os membros de uma família conseguem rir juntos, uns com os outros e não dos outros, o acanhamento e a timidez se dissipam.